há um problema muito grave. O Presidente da República falou sobre combate à corrupção e impunidade. Ao ter escolhido aquela figura, que era uma figura imprópria, eu digo figura imprópria, eu peço desculpas, não estou a fazer juízo de Não valor. uma, são duas. A É. doutora Zelgina caiu no mesmo saco. No mesmo saco. Indicada pelo presidente, Exatamente. sai pelos mesmos motivos. Bom, no caso de João Leonardo, para não negrar, vamos dizer assim, né? Digamos assim, se calhar um termo muito mais nebuloso, se calhar, para a questão de coisa. Então, busca-se um subterfúgio nas questões de saúde, quando transparece hoje, está mais do que evidente, que as razões subjacentes à saída do Dr. João Leonardo nada Estão tem a ver ligadas com a a outras saúde, coisas. mas a questão da candura do indivíduo Sim, para o povo. o Dr. Milton fala sobre... A responsabilidade aqui é partilhada. O Dr. Milton fala sobre... pronto, alguns são pobres. É que os pobres como tal... Espírito, pobres Desculpas aqui. São amorais. Mas os pobres como tal, não podem ocupar cargos de responsabilidade naquele patamar. Por isso é que eu já vou terminar rápido, para não ficar aqui algo que eu não disse. É melhor explicar. Sim, eu vou me explicar. Por isso é que Aristóteles dizia, e de medios virtus estes, no meio está a virtude. Os muito ricos são incapazes de perceber, mas os muito pobres também são incapazes de perceber quem é que deve ocupar aquele cargo de alta responsabilidade. É alguém que não passa fome, não tem necessidades. Vai me dizer, não, mas os pobres também podem. Não. Quem é pobre, quem se sente pobre, quem chega a ter na sua casa 2 viaturas que não são suas, quem chega a pôr supostos familiares em folhas de salários a ganhar um dinheiro público, quem chega a ter os filhos a fazerem jardinagem no tribunal, os seus filhos, quem chega a se macumunar nas pequenas sentenças, não pode ficar no tribunal. Esse não tem memória. Ouça-se bem, não tem memória. Não tem a chamada idoneidade. Por isso é que eu tenho muita dificuldade de chamar venerando. Nem sequer lhe cabe o título de venerando ou meritíssimo. Sabe quem é o meritíssimo? Quem é o venerando? É uma pessoa respeitável, respeitada. Como é que se pode respeitar alguém que supostamente terá cometido o que o senhor cometeu? Mas aí, Sim, a responsabilidade... mas vou já terminar. Terminar. Essa deixa é mesmo importante para aquilo que está a dizer, porque sabe que isto vem revelar um outro déficit. E porque isto é sempre tido aqui como um contributo àquilo que se pode melhorar. Exato. Este é o nosso objetivo. O controlo. É preciso haver um mecanismo de controlo que permita que, com uma relativa facilidade, se detetem desvios de norma, desvios de conduta. Não. Mas há vários mecanismos. Atenção. O país tem vários mecanismos, não? É preciso... Ou não são fiáveis? Não, é assim. Uma coisa é tê-los. A outra é saber se eles funcionam. Ok? Porque até podemos dizer que há. Por exemplo, temos a Inspeção Geral. Exatamente. Nós vimos, há quando do anterior inspetor... O próprio Tribunal de Contas e tudo mais. O anterior inspetor, o próprio presidente, tanto exonerou-o, depois veio como que dar-lhe um atestado de incompetências. É que estava a fazer mais do que era suposto fazer, a usurpação de competências. E onde está hoje a IGAI? Onde está o órgão de inspeção do Estado? Não se ouve falar. Nós temos um portal. Temos um portal. Nós vamos terminar com isso. Antes de voltar. Temos um portal disponível que recebe mais denúncias que muitas vezes são encaminhadas pelos órgãos, mas não se faz atenção. Portanto, há falta de mecanismos de controle de como estes gestores andam, faça a detecção e corrige-se. Agora, não se pode esperar a ver escândalos como este que estamos a ver para se poder fazer alguma coisa. Mas tem que haver por aí. Mas tem que haver correção na lei. Tem que haver correção na lei. Tem que haver uma correção terrível na lei. Primeiro, na nossa Constituição, que é essa questão da nomeação dos juízes, tem que haver correção na lei. A questão a PGR responder diretamente ao Presidente da República é um erro gravíssimo. A questão de a IGAI responder ao Presidente da República é um erro gravíssimo. Relativamente à nomeação, um parágrafo que é: não há problema nenhum desde que a nomeação seja meramente formal. Atenção, os pares escolhem, tal... E este que é escolhido, entre pares, por via de um processo íntegro,
o Presidente nomeia. Não há até ali. Doutor, Mas doutor, o problema vamos está só permitir na o doutor faculdade Paquito. que é dada ao Muito bem. Presidente de depois Terminação. esvaziar o ato anterior. Doutor, Deixa sim, eu sim, vamos só terminar. permitir que termine, por Eu vou favor. mesmo terminar com isso, porque... Avançava com determinadas É só um propostas. contributo Não, à questão sim, da sim, nomeação. sim. Avançava com determinadas propostas. Sim, a proposta nós temos que mudar a legislação. Porque o presidente João Lourenço, nestes 10 anos de governação, que vai terminar agora em 27, fez uma experiência muito interessante, mas aquilo que são os seus propósitos não se cumpriram. E um deles é este. Nós temos que mudar a eleição do presidente do Tribunal Superior, dos tribunais superiores, primeiro. E temos que pôr o Tribunal Constitucional como o tribunal decisor. Por quê? Porque é o garante da Constituição da República de Angola. O Tribunal Constitucional tem que estar lá. Não podemos ter decisões do Tribunal Constitucional a serem desrespeitadas por outros tribunais. Não podemos ter isso. Primeiro ponto. O segundo ponto, o presidente vai terminar o seu mandato. Tentou fazer coisas interessantíssimas, mas todos aqueles que ele pôs em lugares cimeiros, quase todos, o exemplo está aí. Joel Leonardo. Mas É o pior... preciso abrir aqui Só um minuto. minuto. Não, um parágrafo Tem mesmo que sobre terminar. essa questão. Vou terminar Sim, isto. sim. É preciso nós olharmos para isso e dizer, está aqui um grande exemplo de um presidente que queria uma coisa diferente, mas não conseguiu porque o país não tem check and balance. Primeiro ponto. Para terminar, há muita interferência política nessa Assembleia. Internautas, não vamos trazer aqui os dados. Há muita interferência política nos nossos No tribunais. setor da justiça. Há muitos juízes, procuradores, escrivães, advogados que têm a camisola de partido que estão a dar cabo do Poder Judicial. Isto tem que terminar. Porque é prejudicial para o país, é prejudicial para o Poder Judicial, é prejudicial para o partido que está no governo. Muito bem. Não é o caso do Dr. Milton, né, que também é Bom, advogado. o que eu queria dizer é que, pronto, aquela Para terminar, proposta, e temos a que proposta avançar. do Dr. Paquice relativamente à hierarquia dos tribunais é que, relativamente aos tribunais superiores, a hierarquia é horizontal. Portanto, não há um tribunal de última instância que seja. O Tribunal Constitucional é o tribunal de última instância na apreciação de matéria de índole jurídico-constitucional. Pronto. Agora, relativamente às questões de âmbito comum, está o Tribunal Supremo, e isto até aqui está tudo muito bem delimitado. O problema surge, naturalmente, muitas vezes, na confusão que há Mas a minha questão é essa. os juízes Minha dos questão é vários essa. tribunais. Exatamente. O que é que são aliás, mais do que isso, é se o tribunal deve ou não obedecer a decisão do outro tribunal em face da hierarquia horizontal. Mas é isto é mesmo, e agora peço mesmo desculpa, que o que nós estamos a ver nos tribunais, que é uma coisa muito interessante, é que não é hierarquia. Eu sei que a relação é vertical, eu sei disso. Horizontal. É horizontal, eu sei disto. Mas o Tribunal Constitucional é o tribunal defensor da legalidade. Sim, em matérias, Em matéria- em âmbito jurídico-constitucional. Ali está tudo bem. Tu sabe, o Milton é advogado. Sabe o que é que se passa hoje? Inclusive os escrivães escondem sentenças. Bom, isto são já problemas. Mas são verifica se isso é possível. Quem é que faz um país assim? Sim, mas está a ver, doutor Paquito? Não sei se Eu percebo-lhe e a gente lida com isso, mas são problemas estruturais que passam por uma reforma de todos. Aliás, não é por acaso Aí que que começou com a questão da reforma apela-se da justiça e pela do reforma. direito. Da justiça e do Muito direito. bem, companheiros, não é? vamos Portanto, avançar. aqui há- Vamos avançar e fazendo mesmo a colação com este tema. Esta semana que terminou, ficamos também, fomos brindados com estas declarações do antigo Vice-Presidente da República, Bonito de Sousa. Falta de lideranças esclarecidas travou o desenvolvimento do país, afirmou Bonito de Sousa, ex-Vice-Presidente da República. Dr. Paquice, rapidamente. Eu respeito muito o Dr. Bonito, respeito profundamente, porque sei que é das figuras mais tranquilas e um grande acadêmico, né? Mas eu acrescentaria a esta, por favor, Sim, me deixe tranquilo, para comentar, tranquilo. para eu comentar já toda. Há uma outra Há figura também. uma outra figura, que é o Dr. Carlos Feijó, Exatamente. acrescentaria, e disse assim: se eu fosse o Presidente da República, teria decretado já o estado de necessidade constitucional de emergência educacional. Era uma espécie de estado de sítio educacional. Isto aconteceu na valorização do capital humano, numa conferência, onde E este estavam muitas Dr. pessoas. Bonito foi num outro fórum também. Angola Economic Angola, Forum. Num exatamente. outro fórum estava o Francisco Teixeira, o jovem do Meia. Não há novidade no que eles estão a dizer. Não há novidade no que estão a dizer. Não há novidade. Vocês também fazem parte destas lideranças, não é? Mas por isso é que eu digo, Sassembele, e não há novidade. Onde é que está a novidade? Nós dizemos isso, nós estamos a dizer isso há muito tempo.
que falta de liderança, leadership. Angola falta leadership. E, relativamente à educação, eu me lembro que em 2016 houve uma conferência na Universidade Independente de Angola, passa a publicidade, onde estava o Dr. Carlos Feijó e falou sobre a questão da educação. E disse que Angola está muito mal na educação. O Dr. Carlos Feijó disse, eu fiz uma pergunta, num âmbito muito interessante. Eu fui colega de universidade da filha do Dr. Carlos Feijó, cujo nome não vou citar, em Portugal. Se isto está neste estado em que se encontra, quem é o responsável? O doutor Bonito de Sousa, o doutor Carlos Feijó, o Biro Político do MPLA, o Comitê Central e os presidentes que estiveram, Zé Eduardo Santos e o presidente João Lourenço, fazem parte deste grupo. Eles são os responsáveis pelo estado de falta de leadership no nosso país. Como é que alguém nos veio dizer como se fosse novidade? Aqui vale a pena aprender algo que temos aprendido noutros locais. E isto foi dito por um político português. Os políticos não são meros telespectadores. Não são como os internautas, nem como nós, que estamos aqui. Os políticos tomam decisões que mudam a vida das pessoas. Quando os políticos que pertencem ao biro político do MPLA vêm dizer que não há liderança, que fariam emergência educacional, quem é que vai fazer? Nós conseguimos fazer isso. Essa conversa não é para ter nos fóruns. Esta conversa é para dizer no Conselho de Ministros, é para ter no Biro Político e é para ter no Comitê Central. Por quê? Porque isso é sua responsabilidade, não é nossa, nem daqueles que estão no bairro que de facto não podem tomar nenhuma decisão. Dr. Milton, faltou, ou seja, a falta de lideranças esclarecidas travou o desenvolvimento do nosso país. Disse o antigo vice-presidente da República, Bonito de Sousa. Não faltam lideranças esclarecidas. Faltam lideranças, digamos, democráticas. Ou comprometidas... Não, falta liderança democrática. Nós temos uma liderança autocrática, que é aquela que assente nas decisões do líder. O líder é o único que pensa, o líder é o único que tem a visão do todo, o líder é o clarividente, o líder... Aliás, o que eu digo não são palavras minhas. Estou apenas a reproduzir aquilo que fomos ouvindo ao longo de muitos anos. Portanto, é tudo em torno do líder. Aliás, eu como disse, às vezes falamos, discutimos aqui na sociedade relativamente ao MPLA, como é que é, se estamos todos unidos em torno a união, a unidade, o princípio da unidade no MPLA é vertical. Todos unidos em torno do líder. É assim, estamos a ouvir, enfim. Portanto, esta liderança autocrática centralizada não permite que o todo participe, o todo tome conta das situações também, não é? Coisas que têm que acontecer em Lumbalanguimbo dependem de Luanda. Coisas que têm que acontecer num bairro periférico dependem do governador. Coisas que têm que acontecer. Este tipo de governação não nos leva a lado nenhum. Está mais provado. Não é por acaso que há muito que discutimos o tema autarquias e não querem implementar as autarquias. O líder de repente pensou que o melhor é dividir o país em administrações, mais municípios. É o que se fez. O doutor Bonito só não teve a coragem de dizer que o problema é liderança autocrática. É isso. Não que tenhamos ausência de... Nós temos um líder que nos conduz. Se ele de repente decidir que o que vai se fazer agora é construir um estado de futebol, vamos ter estado de futebol. Mas agora, será que o todo concorda com o estado de futebol? Será que é isso que nós queremos? Esta é a nossa prioridade. Não é, portanto, este aqui é o problema que temos aqui. Muito bem. Portanto, há 3 tipos de liderança. Autocrática, democrática, liberal. Que permite que todos façam o que quiserem, dá autonomia total. Mas no nosso modelo, o que nós temos é uma liderança autocrática. Que é aquela que define os rumos de todos. Se pensar agora que o melhor que temos que fazer é implementar um programa integrado de desenvolvimento dos municípios, é isso que vai-se fazer. Muito bem, doutor. E isto depois leva tudo por arrasto. O Parlamento vai por arrasto. Deixa de discutir o que é prioritário, de repente já não é autarquia, vamos entornar agora para... E rapidamente implementamos os 327 municípios. Quer dizer, então é assim. Há uma grande contradição e há falta de coragem de dizer as coisas como elas são. Obrigado, Dr. Milton.